Quando puder. Vou contar até 5, beleza? Tá. Um, Ótimo. dois, três, quatro. Fala, meu povo! Aqui é o pastor Vital Santos. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui do nosso canal. Você é muito bem-vindo aqui. Fica comigo até o final dessa entrevista, porque hoje ela promete. Nós vamos falar de assuntos muito importantes e de muita relevância. Nós vamos falar sobre defesa da mulher, nós vamos falar sobre defesa da família. Então você já pode compartilhar esse link, formular a sua pergunta. Talvez você conheça alguém que está em situação de perigo, alguma mulher, alguém nesse sentido. Prepare a sua pergunta, porque hoje você vai sair daqui com informações muito interessantes. Eu fico muito feliz em saber que você está sempre comigo aqui, toda segunda ou terça. A gente está variando aqui no nosso canal os dias das entrevistas, mas é muito importante a sua presença aqui. Hoje eu estou recebendo ela, que é advogada, presidente do Partido Progressista Mulher aqui no Distrito Federal. Eu estou recebendo hoje a doutora Milena Câmara. Seja bem-vinda, Milena. Nossa, coisa boa estar aqui. Muito obrigada, meu amigo, por esse convite. É maravilhoso poder contar um pouquinho aqui da nossa experiência de vida, da nossa trajetória, o que tem acontecido ao longo desses anos e o nosso trabalho que nós temos realizado junto ao PP Mulher do Distrito Federal, como presidente que estou, o trabalho que nós temos realizado em defesa das mulheres do nosso Distrito Federal. Maravilha. Doutora Milena, eu quero começar um pouco aqui o nosso bate-papo. Vai ser um bate-papo interativo. Você pode participar e formular a sua pergunta aqui no chat do YouTube. A senhora é advogada e atua em qual área do direito? Eu atuo no direito criminal. Na área criminalista. Na área criminalista é a área que eu mais advogo. Eu faço muito Tribunal Superior, mas a área que eu acabo trabalhando mais por afinidade, também por mais conhecimento, é a área criminal mesmo. Eu gosto muito, inclusive. E dentro do governo, qual é o seu papel, já entrando um pouco nesse assunto da defesa da mulher, defesa da família, qual é o seu papel dentro do governo hoje nessa área, a respeito da defesa da mulher, defesa da família e assim por diante? Bem, eu tenho participado como pessoa da sociedade civil. Eu não faço parte do quadro do governo, eu não Certo. sou funcionária, não sou contratada do governo. Eu presto um serviço à comunidade de forma voluntária. Ah, Né? Vamos dizer que é dessa forma que acontece. Eu presto serviço de forma voluntária, atendendo mulheres, cuidando de famílias, cuidando de pessoas. sim. E dentro do Partido Progressista, Mulher, o qual eu tenho a honra de estar presidindo Uhum. ao longo já de certo tempo, desde o ano de 2022, já estou como presidente do partido. Nós temos realizado diversas ações do PP Mulher dentro do Distrito Federal, em parceria, sim, com a Secretaria da Mulher do Distrito Federal e do governo do DF. Então, nós temos juntado forças, reunido esforços para que juntos todos pudéssemos trabalhar e defender a mulher que está vivendo uma situação Certo. de violência aí, né, sempre que nós vemos nos noticiários e que precisa desse apoio. Então, é uma união de forças, tanto da sociedade civil, quanto do nosso partido, do Progressista Mulher, quanto do governo do Distrito Federal e também da Secretaria da Mulher, se envolvendo de uma forma bem, assim, vamos dizer, bem colado todos, assim, dando as mãos mesmo para enfrentarmos as batalhas que estão surgindo, né, ao longo desse tempo. E essa inserção da senhora no partido, como presidente do Partido Progressista Mulher no DF, passa por uma eleição interna do partido? Como é que funciona isso? Pra gente, daqui a pouco nós vamos entrar na questão efetiva aqui da questão da defesa da mulher, mas como é que funciona essa inserção no Partido Normalmente, Progressista? essa inserção dentro do partido funciona por meio do engajamento da mulher junto a essa questão de defesa da mulher. Como eu sempre trabalhei em questão da defesa da mulher, do direito das mulheres, a questão de você poder proteger a família, de você lutar por causas das minorias, Sim. isso atrai os olhares de quem preside o partido e você acaba sendo convidada a presidir, né? É um órgão como este, né? No Sim. caso, dentro do Distrito Federal. Aqui, dentro do DF, a nossa presidente é a nossa vice-governadora, Celina Leão. Ah,
e ela é uma mulher que todos têm uma admiração muito grande pelo seu trabalho Uhum. árduo em defesa das minorias também, e ela me fez esse convite a mim no início do ano de 2022 para que eu pudesse me juntar a ela para presidir o PP Mulher, para trabalhar a favor das mulheres e buscar oportunidades, mais oportunidades para que todas pudessem ter Uhum. mais oportunidades, chance na vida. Entendi. Boa, boa. Deixa eu só entrar aqui. A senhora é advogada na área criminalista. Daqui a pouco você que está participando, formule a sua pergunta. Já tem algumas pessoas aqui entrando no chat. Você pode, se você conhece alguém que passa por alguma coisa nesse sentido ou você tem alguma dúvida, já faça a sua pergunta aqui. Aproveite que a doutora Milena Câmara está cedendo o seu tempo, que é bem corrido aqui. Todo mundo, né? Hoje o nosso tempo é corrido. Tomar uma água às vezes demora. É verdade. Bom, a senhora é presidente, como já foi falado, do PP Mulher aqui no DF, e obviamente é algo voltado mais para questões das mulheres, né? Uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, parece talvez uma pergunta não muito profunda, mas eu gostaria de fazer essa pergunta. Quando se fala de violência contra a mulher, muitas pessoas fazem uma conexão com a agressão física em si, propriamente dita, né? Correto. E a gente sabe que não é. A senhora pode falar um pouco sobre isso? O que, que se configura violência contra a mulher, coisas psicológicas, enfim. Fale um pouco sobre isso, por favor, doutora. Claro, a violência de gênero, Sim. explicitamente, é o que a gente precisa conversar. As mulheres, como têm sofrido violência tanto física quanto psicológica, Sim. Violência de diversas formas. Então, a pessoa imagina que a violência que a mulher está sofrendo é só a física, é só você levar um tapa, levar, Sim. receber uma agressão do seu companheiro. Não, não é apenas isso. Aquela mulher que está dentro de casa, que sofre a agressão psicológica, que é xingada, vamos dizer, que sofre abuso psicológico. Essa mulher também é uma mulher que ela pode ser defendida por meio da Lei Maria da Penha, por exemplo. Essa mulher ela pode procurar ajuda, porque dentro de casa você não é obrigado a escutar insultos, xingamentos e coisas pejorativas. Existem homens que são, às vezes, os companheiros, e a pessoa pensa, a violência que está sendo defendida é só do marido que bate na esposa. Não. Dentro de casa, acontecem muitas coisas, como, por exemplo, um irmão que violenta a irmã, um pai que violenta a sua filha. Sim. Todos esses atores são possíveis de gerar violência contra uma mulher, contra uma menina, por exemplo. Então, são diversas situações, diversos atores que podem trabalhar nesse conjunto Uhum. e gerar uma violência contra a mulher. Então, é violência psicológica, violência física, violência moral. Você ser, vamos dizer assim, você ser humilhada publicamente pelo seu pai, pelo seu cônjuge, né, o seu Uhum. esposo, seu companheiro, seu namorado. Todas essas violências, elas estão sendo protegidas na Lei Maria da Penha e em diversos outros mecanismos de proteção. Isso tem tirado vidas. Inclusive, nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, que é o mês contra o suicídio. Tratando sobre questões mentais, sobre a doença mental, sobre a saúde mental. Então, Uhum. as mulheres, elas têm se adoecido. Por quê? Porque elas sofrem violência psicológica. Essa violência psicológica, ela maltrata tanto a mulher da mesma forma que maltrata a mulher que é agredida, com um chute, com um soco, com um tapa, com uma violência, Sim. uma agressão física explícita. Ela sofre tanto, ela internaliza tanto aquilo que, infelizmente, ela acaba muitas vezes buscando socorro de uma forma equivocada e tira a sua própria vida. Então é muito importante a gente tratar Sim, sim. sobre a questão da saúde mental. Esse é um mês propício para isso. O governo do Distrito Federal tem trabalhado de forma efetiva esse mês para levantar campanhas de proteção a essas mulheres que sofrem violência psicológica por essa questão de ela se sentir desamparada, ela se sentir vulnerável psicologicamente e acabar cometendo algo ruim contra a própria vida. Entendi. E esse é um assunto tão importante
e tão em voga, porque, se não me engano, se não me falha a memória, o Distrito Federal, ele ranqueia aí um dos estados no Brasil que tem maior índice de violência doméstica e talvez até feminicídio, é isso? É isso. Se não me engano. Infelizmente, nós temos enfrentado esse quadro de violência contra a mulher de forma muito latente dentro do Distrito Federal, também Sim. como em outras Capaz, capitais claro. tem acontecido isso, mas o Distrito Federal tem sido palco, sim, de diversas mulheres que sofreram essa violência e que sofreram o feminicídio. O feminicídio nada mais é do que a morte, do que o homicídio contra o gênero feminino. Certo. Então, toda vez que um homem pratica uma violência contra a mulher e dessa agressão surge a morte, né, o homicídio, como é de gênero, é classificado como feminicídio. Não necessariamente praticado de um marido para com a esposa. Qualquer Isso. homem que... Qualquer homem, exatamente. Certo. Um irmão, um pai, um tio, um avô. Ou desconhecido. Um desconhecido, Uhum. exatamente, que mate uma mulher, que tire, que ceife a vida de uma mulher em virtude do seu gênero, Uhum. em virtude dela ser mulher, em virtude dela estar vulnerável por algum motivo, isso é caracterizado dentro do Código Penal brasileiro como feminicídio. É um crime cometido contra uma mulher. E aproveitando que eu estou diante aqui de uma advogada, daqui a pouco a gente vai para o chat. Já tem muita gente mandando pergunta. Nós vamos aqui, eu estou lendo aqui, conversando com a doutora Milena e já observando aqui algumas perguntas. Aproveitando que eu estou diante da senhora, existe na lei criminal algum agravante na questão do feminicídio? Eu não sei quantos anos é hoje a condenação para alguém que comete um homicídio comum, mas há um agravante? Qual é a diferença de uma condenação para alguém que comete um feminicídio para um homicídio comum, sei lá, de um homem para um homem, mulher para mulher? Sim, com certeza o feminicídio ele foi incluído como crime hediondo, tá? Então o feminicídio, então ele já é um agravante, o feminicídio ele já é uma forma agravada do tipo penal, tá? O tipo penal no caso é o homicídio e ele foi estipulado como um agravante você cometer um homicídio contra uma mulher. Então, isso já é a violência contra o gênero específico feminino. Então, dessa forma, a lei, ela já vem proteger a mulher, dando o quê? Uma maior penalidade, tá? Contra esse indivíduo que faz esse tipo de agressão contra Sim. o gênero feminino. Então, ele já é um crime que ele é agravado, né, no seu próprio tipo penal, ele já sofreu essa alteração para beneficiar as mulheres e para inibir esse tipo de situação, esse tipo de crime. Então, o feminicídio ele já é um crime hediondo, então, por ser crime hediondo, ele enfrenta diversas restrições que um réu, por exemplo, que cometeu um crime, não vai poder se beneficiar. Então, ele não pode iniciar em regime aberto, ele não pode ter direito vamos dizer assim, saídas, a saídas e tantos benefícios que uma outra pessoa que comete um outro homicídio às vezes teria acesso a algumas, vamos dizer, a algumas facilidades, né, algumas benesses, alguns benefícios que a lei de execução penal confere, mas por esse crime ser um crime muito específico e que vem mesmo para proteger as mulheres, ele enfrenta diversas barreiras de concessão de benefícios ao autor de um crime dessa natureza. Por isso, é um crime que tem tido uma repercussão muito grande, porque a pena já é mais agravada. A pena de um homicídio, normalmente, eu preciso constar o Código Penal, mas dependendo de 6 a 12 anos, então já o feminicídio ele vem em dobro, ele é muito maior, e tantos outros, o tipo de regime que se inicia, também não tem a questão de você poder pagar fiança, tem vários mecanismos que vêm de fato proteger a mulher. Maravilha. Vamos para o chat aqui. Tem uma pergunta aqui, doutora Milena, que é a seguinte: qual a forma de proteção no âmbito de homens das forças policiais e militares, pois muitas mulheres temem, pois esses homens usam farda e tal. Mais ou menos a pergunta que eu entendi é o seguinte: existe algum tipo de proteção diferenciada para uma esposa ou alguém que sofre alguma ameaça de alguma pessoa que trabalha no âmbito militar, de um policial, que usa farda, que tem arma, que não sei o quê, que tem uma propensão maior ou facilidade maior a ter um acesso a essa pessoa? Enfim, alguns mecanismos que a profissão dele traz para trazer uma ameaça maior contra essa pessoa. Existe uma proteção
diferenciada para mulheres que são esposas, sei lá, de policial, algo Olha, assim, essa ou é uma não? pergunta muito interessante, seria uma grande inovação legislativa, inclusive. Mas não tem, né? Mas não existe essa diferenciação de você ser esposa, ser filha, ser companheira de alguém que pertence às forças de segurança, Aham. e em virtude disso ter uma diferenciação. Mas tudo isso, num bojo de um contexto jurídico, tudo isso é Sim, levado em consideração. sim. Então, você que é mulher, que pode estar fazendo essa pergunta, porque você certamente pode estar sendo coagida por alguém que pertence às forças de segurança, né? Uhum. Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, eu não sei, até Corpo de Bombeiros, eu não sei qual que é Sim. a situação específica. Mas todo esse contexto, todo esse bojo, esse arcabouço de informações, que ele porta arma de fogo, que ele se veste de farda, que ele tem aquela credibilidade dentro ali da corporação, por fazer parte da corporação, e a palavra daquela mulher às vezes fica em dúvida, né? Exatamente, é. Gera dúvida, poxa, mas ele é um policial militar, ele é um tenente-coronel, ele Uhum. tem uma patente. Será que um homem dessa natureza, dessa condição, né, hierárquica, dentro de uma força de segurança, ele cometeria um crime contra a mulher? Ele cometeria um assédio sexual, uma violência psicológica? Sim, todo ser humano pode causar uma violência contra a mulher, independente da sua profissão, independente de que roupa, de que uniforme ele esteja vestindo. Então, saiba que você, mulher, que pode estar sendo coagida por uma pessoa dessa natureza, você vai sim contar com um agravamento da pena dessa pessoa. Claro, Uhum. não existe especificamente, olha, aqui no Código Penal, no Código de Processo Penal, dizendo que se esse crime for cometido por alguém né, dessa força de Sim. segurança, vai ter isso. Não, mas só pelo fato dele ter facilidades, de ter credibilidade junto à Uhum. corporação, portar arma de fogo, etc., tudo isso vai agravar a pena dele e vai gerar maior proteção à mulher. É porque se a gente for trabalhar de um ponto de vista prático, uma mulher claro, a gente não está dizendo aqui que vai acontecer ou acontece por causa disso ou por causa daquilo, mas ela fica muito mais vulnerável. Se Fica. a gente for observar por esse ponto de vista, você imagina uma esposa, um exemplo de um policial Que que anda leva a armado, arma para exato, dentro para de dentro de casa casa. todos os dias, até porque É, quando ele tá também de folga, sim. ele tá com a arma, ele tá em estado de alerta, ele não utiliza a arma, mas a arma tá guardada em algum local dentro de casa. E se esse homem se descontrola, se ele tem um psicológico fraco, ele se Uhum. descontrola, ele realmente pode cometer uma violência ali contra a mulher. Então, realmente, isso é algo para ser proposto. É uma É boa. uma boa ideia para ser, É, uma boa proposição para ser inovado e ser legal. colocado, sim, uma maior proteção, uma maior fiscalização para esse Nesse tipo sentido. né, de pessoa que é portadora de arma de fogo, né? Sim, sim, legal, legal. Daqui a pouco eu volto pro chat. Vai deixando a sua pergunta, já tem mais perguntas aqui, várias perguntas chegando. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Esse assunto ele é muito importante, como eu disse. Se uma mulher sofrer algum tipo de violência, vamos para uma questão prática aqui. Uma mulher sofreu algum tipo de violência, seja agressão em casa, agressão doméstica, assédio sexual. Qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? Olha, a primeira coisa que ela tem que fazer é se proteger, é procurar proteção, é não estar no mesmo ambiente que o agressor. Uhum, Então, se você tá com seu esposo dentro de casa e você está sendo agredido e você sabe que você está correndo algum risco de enforcamento, risco de ser queimada, risco de receber uma água quente no rosto, é, né, ali. Então você já sabe que essa situação, ela é algo que vai se agravar. Uma pessoa que comete uma violência pequena hoje, ela comete uma violência um pouquinho maior amanhã, um pouquinho maior e vai cada vez majorando o uhum, tipo de violência, ela vai ficando cada vez mais complexa. Então, para você que já está em estado de perigo, você deve se afastar do agressor. É a primeira coisa. Se proteja.
Não é precaução, não. É a sua própria vida. Então, se proteja, saia dentro dessa casa, vá para a casa de uma pessoa que você tem segurança, por um parente, para uma vizinha, uma pessoa que lhe forneça um acolhimento. É a primeira coisa. Se você tiver, porque às vezes a pessoa não tem, às vezes a pessoa mora aqui no Distrito Federal, não tem nenhum familiar. Então, a primeira coisa que você pode fazer, falando em aparelhos públicos, é procurar a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira dentro do Distrito Federal, ela fica na Ceilândia, temos também na Asa Sul, e eu preciso levantar um outro endereço, mas são 3 endereços de Casa de Mulher Brasileira no Distrito Depois Federal. Depois a gente coloca na descrição do vídeo. Ótimo, procura, perfeito, e nós precisamos buscar esse apoio na Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, ela tem esse atendimento psicológico de imediato para uma mulher que sofre a violência de gênero, e ali ela recebe um acolhimento. Ali ela recebe um acolhimento imediato e a proteção. E forças de segurança pública são acionadas, como a Defensoria Pública, como a Polícia Militar e tantos outros. É uma força que vai se juntando para proteger a mulher efetivamente. Então a primeira coisa é essa. Se você não tem possibilidade de se locomover até a Casa de uma Mulher Brasileira, se você não tem um parente próximo para buscar a sua proteção pessoal, a sua salvaguarda, o que você deve fazer? Imediatamente ligar para o Disque Denúncia. Nós temos alguns canais que são disponíveis para a proteção da mulher. Temos o 180, o 190 e também o 191, tá? E nos órgãos do Ministério, tem o WhatsApp, tem tantos mecanismos de proteção à mulher, tantas formas de você se proteger, mas os principais é o 180, 190, 191. Então, você deve imediatamente já contar a situação de agressão que você está vivendo, porque essa agressão, ela pode evoluir, e ela pode evoluir de uma forma muito rápida, em questão de minutos, de horas, você não sabe o que está passando na mente da pessoa. Então, aí, voltando só naquela pergunta que uma pessoa fez para nós a respeito das forças de segurança, por isso que é tão importante investirmos na questão da saúde mental dos nossos agentes de segurança pública. É muito importante a valorização do profissional. O profissional tem que ser valorizado. Ele tem que ter bons salários, ele tem que ter acompanhamento psicológico de forma periódica, ele tem que morar bem, ele não pode morar no mesmo local que o bandido mora. Essa pessoa é uma pessoa que está sempre em estado de alerta. Imagina que você é um policial militar, você cumpriu o seu serviço hoje, amanhã é seu dia de folga, mas você presenciou cenas de abuso, de violência durante essa semana de um sujeito que mora lá 3 ruas abaixo da sua rua. Verdade. Você tem uma esposa, você tem 2 filhos, seu filho vai para a escola sozinho e volta, é adolescente. Como é que fica a cabeça desse agente? Verdade. É um perigo para ele. Então, ele está sempre ali em estado de choque, de alerta, porque a todo momento ele pode, porventura, infelizmente, vir a sofrer uma represária. Então, o investimento nas forças de segurança é primordial para termos uma cidade segura, tranquila e sim fornecer proteção às nossas mulheres. É sempre uma cadeia de coisas que precisam ser mexidas. Exato. Então, um policial que está bem tratado, um agente de força de segurança que recebe bem, que mora bem, que come bem, que tem apoio psicológico, essa pessoa, sim, ela tem aptidão, ela tem condição psicológica de proteger alguém. Se ela se sente protegida, ela pode proteger alguém. A partir do momento que eu sinto que eu estou protegida, que a minha família também está protegida, aí sim eu tenho psicológico, eu tenho cabeça, eu tenho emocional para poder proteger outras pessoas. E isso também evita esse tipo de violência que acontece dentro de casa por parte desses agentes de força de segurança pública que muitas vezes acabam agredindo suas próprias mulheres. Legal. O tempo passa rápido aqui, já o tempo tá voando, já são quase 12:30. Deixa eu voltar para o chat aqui. Alguém perguntou, Rosélio, disse assim, tem muitas mulheres que são oprimidas dentro de casa. Vamos deixar a doutora Milena tomar uma água aqui, porque o pessoal está explorando Vamos lá. ela aqui. Tem muitas mulheres que são oprimidas e tal dentro de casa. Os vizinhos podem denunciar? E aí eu já engato essa pergunta dele. É interessante a pergunta dele. Existe algum mecanismo de proteção para aqueles que denunciam? Olha só.
vizinho pode sim denunciar. Você que é vizinho e está escutando uma mulher sendo agredida, você não só pode, como deve. Você tem uma obrigação moral de fazer a denúncia, de proteger uma vida. E isso é fundamental. É a primeira coisa que tem que saber, que você tem essa responsabilidade, sim, enquanto pessoa da sociedade civil. Você tem essa obrigação. Agora, a proteção para essas pessoas, sim, existe um sistema que é de proteção, tá? Dessas pessoas que são as denunciantes, testemunhas, tá? Existe sim, isso acontece, esse sistema de proteção. É claro que isso precisa passar por uma evolução para que seja mais efetivo, tal qual nós temos a Patrulha Maria da Penha, tal qual nós temos tantos mecanismos aí que protegem a mulher, mas que precisam de maior efetividade, ou seja, precisamos de um maior corpo disponível para atendimento dessas pessoas, né? Mas existe sim. Tá? Então você pode ter certeza que a sua identidade ela vai ser mantida no mais absoluto sigilo, caso você faça essa denúncia. Então você não pode temer, ter medo e denuncie. Faça isso, porque um dia pode ser você, pode ser um filho, ser uma filha que esteja precisando desse socorro de alguém. Outra pergunta aqui do chat. Doutora, a senhora não acha que se as mulheres denunciassem, essa taxa de feminicídio que tem crescido no DF não diminuiria? Muitas não denunciam, seja por medo de retaliação ou por outros motivos. É verdade. Muitas mulheres não denunciam mesmo por medo. Por quê? O que acontece? Elas não denunciam por medo do próprio cônjuge, né? Do marido, do companheiro dentro de casa, porque sabe que se denunciar ela pode sofrer uma agressão maior ainda. Porque muitas vezes ela é dependente economicamente do seu esposo. Boa. Tocar nesse assunto é importante. Ela é uma pessoa vulnerável economicamente e essa é uma questão muito sensível a todos nós, porque o nosso maior trabalho, por exemplo, dentro do PP Mulher, né, do Partido Progressista Mulher, é poder incentivar as mulheres a poder buscar mecanismo de autossustento, poder buscar oportunidades de se desenvolver financeiramente para que ela tenha condição de sair do ciclo de violência. Uma vez que ela tem possibilidade de gerar a sua própria renda, ela pode se livrar de um contexto de violência. Por quê? Porque essa mulher, muitas vezes, ela se submete àquela situação porque ela precisa do teto para morar, ela precisa do gás que o marido compra, ela é uma mulher que não tem estudo, muitas vezes, ou não tem qualificação profissional, tem uma prole grande, né, uma quantidade de filhos grande, que depende dela, do sustento dela, da proteção dela, e aquela mulher vai embora da casa, porque tá sofrendo agressão e o filho fica para trás. Como que essa mulher faz? Aí quem vai passar a ser violentado não é mais a mulher, são os filhos. Quando se tá infelizmente, né? Isso é uma tristeza muito grande, mas infelizmente isso acontece. Aí o pai o padrasto passa a violentar quem ficou na casa, né? Então, assim, isso é algo muito sério. Então, por isso que o Partido Progressista, por isso que o Distrito Federal, por isso que a Secretaria da Mulher tem trabalhado de forma muito séria para trazer mais oportunidades de empreendedorismo para as mulheres, ofertando cursos de qualificação. Olha isso, é bom. Né? E isso tem sido primordial para tirar as mulheres do ciclo de violência, ensinando uma atividade, ensinando uma aptidão a elas, ensinando alguma coisa que elas possam fazer para gerar renda e poder sair do ciclo de violência. Maravilha! Deixa eu só dar uma pausa nesse assunto. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre defesa da mulher. Mais pessoas estão entrando aqui. Formule a sua pergunta, compartilhe. Eu insisto nisso. Compartilhe esse link com alguém, se você conhece alguém que esteja passando por algo nesse sentido, algum tipo de violência física, psicológica, moral, etc. Ou talvez você mesmo tenha dúvidas sobre isso. Vai compartilhando com alguém, formule a sua pergunta, deixa aqui no site, no chat do YouTube, Vital Santos Gospel. É só você entrar aqui, digita no chat e nós vamos ler a sua pergunta. Eu vou mudar de assunto aqui rapidamente e daqui a pouco eu volto para a gente continuar falando sobre esse assunto. Doutora Milena, eu gostaria de falar um pouco sobre política. Rapidamente, nós vamos falar sobre isso. Em 2022, a senhora se candidatou a deputada distrital aqui no Distrito Federal. Foi o seu primeiro pleito, né?
É verdade, assim, fui candidata a deputada distrital pelo Partido Progressista, Aham, foi meu primeiro pleito que concorri, estou como suplente, estou certo. deputada distrital suplente pelo Partido Progressista, e foi uma experiência ótima. Sim. Foi muito bom. Eu gostei muito da caminhada que eu fiz, dos amigos que eu pude Ó, fazer, legal. inclusive você ao longo dessa caminhada toda, né? Então, assim, a gente faz boas amizades, bons amigos, e aprende muita coisa, vive realidades que Aham. você nunca imaginou viver. Então, para mim, foi foi uma grande bênção, foi prazeroso, foi árduo, mas foi muito bom. Eu adquiri muita experiência e vamos dizer assim que aprendi um pouco mais. Foi mais uma lição para minha vida. E a senhora pretende entrar nessa de novo, em 2026? Ah, É olha, cansativo, né? é cansativo, mas é uma paixão. Eu gosto muito de trabalhar para as pessoas, eu gosto muito de Sim. poder defender as pessoas, de poder ajudar o próximo. Então, tô orando, tô pedindo a Deus discernimento, Uhum, direcionamento nesse sentido. Mas acredito que vai acontecer, uhum, né? Vamos uhum, esperar aí, Deus é que sabe todas as coisas, mas eu continuo trabalhando para as mulheres, pelas famílias, independente da situação política. uhum. Eu continuo fazendo isso porque é algo que está no meu coração, algo que está na minha mente, algo que está na minha responsabilidade enquanto mulher cidadã. Então, vocês vão sempre me ver ajudando o próximo, de alguma forma. Legal. Muitas vezes, se eu estiver dentro de um cargo dessa natureza, de um cargo público, servindo a população do Distrito Federal, Uhum. eu certamente conseguiria fazer muito mais. Claro. Porque a gente vai ter oportunidades, vamos ter controle de algumas coisas que agora, enquanto pessoas da sociedade civil, nós não temos, e dessa forma a gente pode ajudar mais pessoas e fazer um trabalho que atinja, assim, de forma positiva muitas vidas. Legal. E uma outra coisa, a senhora é evangélica, né? E Sim, eu queria fazer uma pergunta que muitas pessoas demonizam a política, obviamente por causa dos escândalos e a corrupção que é é, inerente, infelizmente, aqui no Brasil. Eu já tive a oportunidade de viajar por alguns países e quando você vai, por exemplo, na Europa, infelizmente, quando se fala de política, nós carregamos esse estigma de corrupção. Eu fico com é, vergonha, às vezes, quando eu estou por lá e toca-se nesse assunto de política, né? Mas, infelizmente, não tem como fugir disso. Eu, pastor Vital, particularmente, eu não me envolvo, assim, de maneira muito direta em política, porque não sei se a senhora concorda, eu não sou muito a favor de pastor que está pastoreando entrar diretamente, se envolver diretamente em política, né? Eu prefiro ficar mais ali na área da influência, não uhum, falando sobre isso diretamente. Quem me conhece sabe que eu nunca pedi para alguém votar em alguém, ou nunca manipulei o púlpito para levar as pessoas a votarem em ninguém. Mas eu sei, com a maturidade que eu tenho, que política não é coisa do diabo, não é, a gente não pode demonizar a política, é necessário. O é. problema é a politicagem, né? Como que a senhora lidar? A senhora recebeu muitas críticas por ser evangélica, no meio do povo evangélico. Como que a senhora lidou com isso no período que a senhora se candidatou? É verdade que existem muitas barreiras para quem é evangélico e Uhum, cristão. Nós já somos maioria, inclusive, dentro do Brasil, né? Os cristãos são maioria e nós precisamos nos posicionar. uhum, Então, o que que quem não é evangélico faz? Olha, evangélico não tem que se meter em política, isso é coisa do capeta, isso é coisa do demônio. certo. Evangélico tem que estar dentro da igreja, orando, jejuando e cuidando, os pastores cuidando das suas ovelhas. Ninguém tem que se envolver nisso, está certo. Mas se nós que somos de bem, Uhum, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que sabemos o que é correto de acordo com o que nós aprendemos, os nossos ensinamentos, o que sim. não é correto, o que é justo, o que não é. Nós que temos algum conhecimento em relação a isso, se nós não nos posicionarmos dentro desta terra para proteger as pessoas, quem é que vai se posicionar? Concordo. Se nós deixarmos tudo aberto, tudo solto, os maus vão governar. Então, para que os maus não governem, os bons precisam ter oportunidade e querer se posicionar para entender que muitas vezes essas pessoas que são evangélicos, que são crentes, que estão na política, eles têm um chamado. Uhum, Veja o Congresso Nacional, por vezes, tentando aprovar de forma
muito escrachada o uso de terapêutico de drogas Sim. e entorpecentes. Veja a questão do aborto. Uhum. Veja a questão de estupro de vulnerável e tantas outras coisas que têm acontecido que se nós não tivéssemos pessoas com o discernimento, com o entendimento do que nós temos, do que é vida, do que é proteção, do que é decente às vezes, né, e do que Sim. não é, como que nós iríamos ficar? Então, assim, é necessário que tenha um povo que entende diferente de outras pessoas. Eu não sou a favor de liberação de drogas, eu não sou a favor de aborto, eu não sou a favor de diversas pautas que são consideradas pautas conservadoras, tá? E não é só porque eu sou cristã. Ainda que eu não fosse cristã, porque eu conheço e tenho vários amigos, Pastor Vital, que não são cristãos, mas que também se posicionam dessa forma, contra as drogas, contra a liberação do aborto e tantas outras coisas. Sim, claro. Mas os evangélicos, eles são perseguidos. Por quê? Porque eles são maioria. E já tem se notado que quando os evangélicos se unem, quando eles querem algo, eles conseguem. Veja o que aconteceu para a liberação do povo, né? Quando o faraó não queria liberar o povo, o que Exatamente. aconteceu? Então, olha o mover ali, olha a junção das pessoas, o que acontece quando eles se juntam, eles se unem para um propósito, para um fim. Então é algo extraordinário, as coisas acontecem de forma favorável para quem teme a Deus quando eles se unem. Então é assim que a gente tem que pensar. Então, é para o bem da coletividade. Claro. É importante ter pessoas que pensam como eu, como você lá dentro. Pode não ser eu, mas tem que ter alguém para defender o que nós entendemos como correto. Claro. E nós estamos em ano de pleito municipal, a Brasília não tem eleição municipal, mas nós estamos aí no ano de pleito municipal. Qual o conselho que a senhora dá para um homem, para uma pessoa que tem os princípios cristãos, na hora dele escolher o seu candidato? O que ele deve pensar? Ele deve olhar o partido que a pessoa faz parte, se é um partido mais que tem uma pauta mais voltada para o que a Bíblia traz, uma coisa mais conservadora. Qual o conselho que a senhora daria? Muitas pessoas vão assistir esse vídeo, né? Esse vídeo vai ficar e pessoas de outros estados também assistirão. O que a senhora diria para eles na hora de escolherem um candidato? Tanto nesse momento municipal e depois daqui 2 anos aqui no nível federal, exato. enfim, no nível federal. Escolha alguém de acordo com as suas convicções, alguém que trabalha para aquilo que você defende, aquilo que você acredita que é correto, que deve ser defendido. Olha, votar em pessoas que estão em partido, que defendem uma pauta que você não concorda, você não, apesar de que muitas vezes existe uma pessoa que está lá participando do partido do PT, por exemplo, Partido dos Trabalhadores, que tem uma tendência à aprovação de uso da liberação do uso de drogas entorpecentes. Mas ela sozinha lá, aquela candidata, ela não concorda, mas o partido inteiro é a favor. Entendi. Então, como é que vai fazer se a união ali daquelas pessoas, né, daquele corpo ali que faz parte daquele partido, se juntam para aprovar uma lei em defesa ou não de liberação de drogas. Então, ali, por exemplo, nós sabemos que vai ser defendido a liberação do uso de drogas entorpecentes. Aí você vai votar no candidato daquela pauta lá, daquele partido, sendo que não é o que você pensa, aí pense bem. Então, você já tem que ficar alerta. E pessoas que têm princípios, pessoas que são corretas, pessoas que têm disponibilidade mesmo em fazer algo pelas pessoas, pela população, em defesa das pessoas. Então, é isso que tem que ser analisado, avaliado na hora de você escolher um candidato, né? Ver o que aquela pessoa defende, tanto na área da família, na área da economia, na área de geração de emprego, na área da saúde. Você tem que ver o que a pessoa pensa desses setores que são os mais importantes e que gerem a sua vida. Legal, beleza. Deixa eu fazer só um jabá aqui rapidinho, doutora Milena. A senhora aproveita e toma água. Esse nosso programa aqui, esse nosso canal de entrevistas aqui, ele tem o apoio da empresa Águia Desentupidora e Detetizadora.
É uma empresa que atua nesse ramo de desentupimento de pia, de vaso, de ralo, que faz detetizações também. Então, se você quiser o contato, nós vamos deixar na descrição. Quando terminar aqui o ao vivo, nós vamos salvar o vídeo, nós vamos deixar os contatos lá na descrição. E você que está assistindo aqui, se você precisar, obviamente, desse serviço, desentupimento, detetização, desratização, e tirar uma selfie assistindo o vídeo, você vai receber 10% de desconto de qualquer serviço que você vier a buscar da Águia Desentupidora e Detetizadora. Agora vamos lá, vamos voltar aqui mais para aquele assunto que nós estávamos falando sobre a violência doméstica. Aqui ainda sobre política, o Leandro comentou aqui dizendo: concordo, pastor, concordo de ter pessoas na política, tal, mas pastor tem que ficar na igreja cuidando de ovelhas. Vamos lá. Mas vamos voltar aqui para o outro assunto, para a gente caminhar aqui em direção ao encerramento, mas ainda dá tempo de você fazer sua pergunta e comentar. O canal Moedas 500 pergunta o seguinte: pastor, graça e paz, qual a punição para uma pessoa que tem imunidade parlamentar e venha a agredir a uma mulher? Tem alguma diferença se alguém que é parlamentar e tem imunidade parlamentar agredir, ou ele entra no mesmo... Não, ele não tem Mesmo imunidade para isso, não. Ele entra exatamente no mesmo critério. Não existe imunidade, porque eu sou parlamentar, eu posso agredir a minha mulher e está isento de pena. Não, isso nunca aconteceu. O que acontece é que pessoas que são parlamentares, dependendo vamos dizer que é deputado federal, por exemplo, ela goza de um foro por prerrogativa de função. E qual é o foro por prerrogativa de função? No caso, é o STF. Então, ações dessa natureza, se são praticadas durante o exercício do mandato, eles são julgados pelo órgão Supremo Tribunal Federal. Então, é isso, eles vão para uma instância já superior, uma vez que praticaram esse ato dentro do exercício do mandato. Certo. É apenas isso que acontece. São crimes que são dessa natureza, pelo foro de prerrogativa de função. É apenas essa distinção. Não que a pena vai ser a menor, ou que vai ter um tratamento diferenciado, ou mais brando, não. Isso nunca e jamais aconteceu e nem acontecerá. Tem um caso que está em voga agora, que é o ex-ministro dos Direitos Humanos, é isso? Esqueci, qual é o nome dele? Alguém lembra aí? Alguém aqui lembra? Ai, vou lembrar aqui. Vamos ver aqui o nome. Que está sendo acusado de assédio? Está sendo acusado de assédio. Esqueci o nome dele, que ele foi até demitido. Acho que é Renato? Acho que é Renato alguma coisa. Se alguém lembrar, lembra aí, Eric, ou Juan. Pesquisa aí para mim, por favor. Esqueci o nome desse ministro, ex-ministro, né, agora, que foi demitido por causa de assédio. É Silvio Almeida. Silvio Almeida. Infelizmente, o ministro está passando por isso. É triste a gente ver uma pessoa que está na pasta de direitos humanos, que tem que proteger. Totalmente incoerente. Né? O direito das pessoas, proteger os direitos fundamentais. E acontece isso, assim, nós não sabemos se é verdade, também não é, exatamente. Nós não fazemos parte dessa investigação, nós temos acesso aos autos, não podemos julgar se é verdade, né? Porque acontece isso, é mediático, né? Muitas vezes são denúncias caluniosas e nós temos que ter esse discernimento para saber que, às vezes, o que está sendo noticiado não é a verdade dos fatos. Então, tem que saber, olhar, investigar e ter realmente, né, acompanhar ali o desdobramento do processo para ver se ele realmente cometeu este crime ou não. Dentro disso que a senhora está falando, doutora, desculpe interromper, eu me lembrei aqui de uma coisa interessante. Claro. Tem muitos homens que sofrem, aqui eu não estou defendendo classe, não estou defendendo nada. Gênero, né? Gênero, não. Mas tem muitos homens que são acusados falsamente. Existem mulheres histéricas, malucas, que se agridem. Infelizmente. Como é que o Estado age, as forças de segurança, sei lá, agem nessa situação? Ô, pastor Vital, você sabe que eu sou diversas vezes parada nas ruas com essa pergunta. E encontrada assim em algum lugar, e alguns colegas perguntam: e cadê a defesa desses homens? Cadê? João Maria da Penha? Cadê a lei João da Penha? Sei lá. Cadê a lei João da Penha? Né? O que está acontecendo? Realmente é isso. Infelizmente, homens também são vulneráveis a passar por esse tipo de violência. Existem mulheres que realmente praticam violência contra o homem, fazem isso de forma grave, inclusive, e utilizam-se dessa situação
de ser do sexo feminino, de ser do gênero feminino, para poder, vamos dizer assim, se camuflar e dizer, não cometi nenhuma violência, é mentira dele, etc. Sim. É muito complicado, é muito delicado essa história, essa situação, e aí o homem tem que ter como provar, tem que ter mecanismo de provar que ele não cometeu nenhuma agressão. Então, todo cuidado é pouco. Por exemplo, complicado. qual que é a minha dica para esses homens? Nunca esteja em um ambiente sozinho com uma mulher que não seja a sua. Uhum. Sempre que acontecer uma desavença dentro de casa, chame uma terceira pessoa para presenciar. Filme. É, Filma. pega o telefone, filma, grava, chama a vizinha, chama o vizinho, chama um filho que seja, né, maior de idade, ou que tenha já um pouco mais de discernimento para poder acompanhar a situação. Sim. Faça isso porque é uma forma de você se proteger, porque você vai precisar se proteger. E acontece mesmo. Eu já vi casos de mulher inventar que o marido bateu, Uhum. que o marido fez isso, fez aquilo outro, porque ela queria se separar do marido e não tinha coragem. Para poder encarar a família, ela inventou essas coisas. E aí, como é que faz? Ele teve que provar. Aí, como é que provar? Os vizinhos nunca escutaram nenhuma briga, nunca teve nenhuma desavença. Os filhos dizem que nunca viram o pai batendo na mãe, que nunca viu o pai xingando a mãe, nunca viu o pai humilhando, ofendendo, ferindo a honra, a imagem. Porque isso também é violência. Você agredir a imagem de uma pessoa na rua, isso é uma violência. Você difamar uma pessoa, caluniar, é uma agressão contra a mulher. A partir do momento que você fala mal de uma mulher na rua, sendo a sua ou não, você está cometendo uma violência contra a mulher. Eu vi uma juíza falando, um vídeo de uma juíza falando, uma juíza muito conhecida até, ainda dentro desse assunto. Ela disse que se uma mulher chegar com ferimentos, agredida lá, não sei lá, no julgamento ou algo desse tipo, e o camarada não tiver provas, ele vai ser condenado. É praticamente isso. Ele já tem meio caminho andado para ser condenado. Mesmo que ele não tenha, mesmo que não tenha feito. A Lei Maria da Penha parece uma pergunta boba, mas eu vou fazer porque eu não posso ficar com dúvidas e existem pessoas também que talvez tenham essa dúvida. O homem também entra, não? É uma lei específica para a mulher. Ela é uma lei específica para a mulher, sim, mas entra pessoas do sexo masculino também. Pessoas do sexo masculino também são protegidas, tá? Não é o marido. Pela Maria da Penha? É, pela Maria da Penha. Isso daí também. Tem uma pergunta aqui, inclusive, dizendo assim, ó, pessoas trans, elas Isso. entram nessa proteção contra a mulher? Todo esse mecanismo, não só a questão da Maria da Penha. Sim, entram. Ah, entram. Entram sim. Esses órgãos que a senhora citou de atendimento à mulher. Atende a mulher trans também. Atende o trans. Atende. Então, ela é considerada mulher para estes fins. Sim, é. E o homem, ele também é protegido, não especificamente pela Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, ela é específica, não é que ela seja especificamente para a mulher. Ela pode proteger um menino, por exemplo, que sofre agressão, que sofre violência doméstica dentro de casa por meio da Lei Maria da Penha, juntamente com a mãe. Então, a lei, ela acaba englobando a família, de certa forma. Então, o gênero masculino também pode ser beneficiado com a Lei Maria da Penha. Entendi. Boa. Tá vendo? Até eu também tô tirando dúvidas aqui. Doutora, a gente já tá quase terminando, tá? Pra gente liberar Tô a aqui senhora. feliz da vida. Feliz da vida. Deixa eu fazer outra pergunta aqui ainda sobre esse assunto. Após denunciar o agressor, especialmente em casos de violência doméstica, a mulher fica exposta, né? A gente sabe disso. A sofrer ameaças e tal, e assim por diante. A senhora já disse no início que há alguns mecanismos de proteção, como, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, apenas para a gente reiterar aquela informação, claro. Nós temos na Ceilândia, o endereço é na CNM 1, no bloco 1, lote 3. Temos também em São Sebastião, olha que coisa boa, né? São Sebastião ali, uma cidade que tem a Casa da Mulher Brasileira, que ampara ali as mulheres daquela região, é na rua 46. E temos no Recanto das Emas, o endereço é na Q203. Então, nós temos nessas 3 cidades. Eu havia falado que tinha na Asa Sul, mas não há mais, que era uma provisória, era um atendimento provisório que nós tínhamos na Asa Sul. Certo. E esse atendimento provisório ali fechou e ficou já permanente na Ceilândia, em São Sebastião e no Recanto das Emas. Então, você, mulher, pode procurar o apoio na Casa da Mulher Brasileira. Ela tem
possibilidade de atender você, inclusive se você tiver um filho menor de idade. Ah, Muitas vezes a mulher, como é que ela sai? Ela tem um filho de colo de 1 ano, 2 anos, como é que ela vai buscar a proteção? Ela não vai deixar aquela criança para trás. Ela precisa levar aquela criança com ela. e esse amparo que ela recebe nesses mecanismos, a Casa Brasileira da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, é físico, obviamente, quando ela entra lá, não é possível que o agressor vai ter o disparate de ir lá. Embora eu li uma notícia em Goiânia que um camarada matou a mulher na porta de uma casa de amparo à mulher. Eu não sei como que ele conseguiu, ele manipulou a mulher a ir encontrar com ele lá fora e ele acabou matando ela. Mas essa proteção, ela é apenas física ou também tem uma proteção, um amparo psicológico, com psicólogos e tal? Temos, dentro da Casa Mulher Brasileira, existem vários departamentos, inclusive o psicológico. O primeiro atendimento que a mulher recebe, o primeiro acolhimento que ela recebe dentro da Casa Mulher Brasileira é, de fato, o acolhimento psicológico. Então, quando ela chega ali, ela já passa por uma triagem para saber o que ela está passando, para entender qual é o tipo de violência que ela sofreu, se ela é física, se é psicológica, se é abuso. E ali, a primeira coisa que ela faz após a triagem é fazer os exames médicos, obviamente, em casos de estupro também já vai logo vai logo pro posto de saúde, tomar as medicações necessárias e toda essa questão da saúde, ela é imediatamente cuidada. E em segundo plano já vem logo o tratamento psicológico, ela começa a ser atendida por uma psicóloga da Casa Mulher Brasileira e fazer um acompanhamento. E ali dentro existe o departamento que é de acolhimento, que é a cama ali, então ela tem onde dormir, inclusive, então ela pode passar a noite ali, ela tem como ficar ali alguns dias em proteção, ali sendo protegida, tá? Então ali fisicamente, psicologicamente, ela é amparada, inclusive ela tem essa possibilidade, como eu disse, se ela não tem um parente para isso, ela não tem uma família próxima para se socorrer, ela pode para a Casa Mulher Brasileira, que ela tem alguns dias para ficar ali protegida e já vislumbrar os próximos passos. Então, Entendi. isso é importantíssimo. Vamos lá, ainda dentro desse assunto, pessoal, vai colocando aqui as últimas perguntas, não sei se vai dar tempo. Eu leia mais alguma pergunta, mas se você quiser, você que está no chat, tem uma galera aqui no chat, deixa aí a sua pergunta que eu acho que ainda dá tempo. Nós temos mais 9 minutos aqui do tempo da doutora Milena. Doutora Milena, a gente sabe que existem as medidas protetivas, né, que esses mecanismos aí para poder proteger a mulher, mas a gente também sabe que na prática muitas vezes esses mecanismos não funcionam. Muitas mulheres são assassinadas e muitas dessas estavam sob medida protetiva. Na sua opinião, em que o Estado poderia melhorar nesse sentido da medida protetiva? Talvez só uma distância de 300 metros, 1 quilômetro, 5 quilômetros. Dificilmente um cara que já está doido, maluco, vai respeitar. Quais melhorias a senhora acha que poderia fazer nesse sentido para proteger mais ainda a mulher? Bem, as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, elas vêm para atender a mulher, ali a sua prole, como eu disse, né, se estende a questão da família, quando é uma menina, quando é um menino, independente do gênero ali, vamos dizer, né, naquela situação, ela serve para proteger ali a família e principalmente a mulher. E dessa forma, o que eu consigo entender? O que o Estado poderia melhorar na sua efetividade da prestação desse serviço? Muitas vezes a mulher, ela tá ali com aquela medida protetiva de 300 metros de distância, 500 metros de distância, o cônjuge, o ex-companheiro não pode chegar na casa e etc. E aí o sujeito, ele começa a quebrar aquelas medidas e aí a mulher informa que o sujeito tá quebrando aquelas medidas e o Estado, às vezes, por falta de pessoas, agentes disponíveis para poder fiscalizar isso tudo, acaba acontecendo da mulher ser violentada de novo e acontecer o feminicídio, como acontece em alguns casos. Então é preciso o quê? Investir no maior corpo para trabalhar, para que possa essas medidas protetivas serem fiscalizadas, o efetivo cumprimento dela, né? Ela tem que ser fiscalizada. É difícil? É bem difícil. Então, a mulher, apesar de ela estar com a medida protetiva, ela também tem que saber se proteger. É não sair à noite, não ir para lugares ermos. Se ela vê que o sujeito tá mandando mensagem, tá buscando formas de se aproximar, ela imediatamente avisar a polícia o que está acontecendo e a partir daí sim a polícia ter consciência e a polícia ir atrás
buscar que essa lei, que essa medida seja efetivamente cumprida, tá? Mas o que falta, às vezes, para a maior proteção é, de fato, mais fiscalização. E fiscalização, pastor Vital, significa investimento. Investimento significa contratação de pessoal. E contratação de pessoal significa o quê? Gasto público. Significa ter orçamento para poder fazer esse tipo de fiscalização, esse tipo de proteção, de amparo. E tudo isso também a gente chega numa palavra chamada corrupção. Então, a corrupção é tão maléfica para todos nós, ela é tão maléfica que ela impede com que estes recursos que seriam, vamos dizer assim, investidos nesse setor de proteção a mulheres não cheguem até ali a reta final que precisa chegar. Então, falta o quê? Recurso para algumas atividades serem implementadas dentro da questão da proteção. Falta porque não se tem recurso. O recurso não chega na ponta. A corrupção é um mal que precisa ser combatido de forma efetiva para que, sim, todos nós, enquanto cidadãos, sejamos protegidos e amparados. Tá. Antes ainda de encerrar, eu queria perguntar para a senhora, vamos imaginar um cenário, nós somos cristãos e a gente defende a família, e eu, obviamente, sou pastor de igreja, como todo mundo já sabe, e a nossa ideia é sempre... E não vai ser candidato a absolutamente nada, porque ele é contra isso. Deus me livre, Deus me livre. Me tira dessa aí que eu vou ser um influenciador. É porque não dá tempo, né? Só um adendo aqui, não dá tempo, porque a pessoa... Preguiça também. O pastor tem que cuidar da igreja, aí tem que cuidar da própria casa. Aí tem os filhos, que eu sei que só tem os filhos, os meninos para cuidar, né? Tem os meninos, aí tem a esposa, aí tem que trabalhar muitas vezes fora da igreja para poder complementar, poder levar o sustento para dentro de casa. Aí trabalha, leva o sustento para dentro de casa, cumpre a semana toda lá os cultos, a organização da igreja, tem a mentoria da igreja, os diáconos, são tantas funções ali dentro que o pastor tem que estar envolvido, que realmente se envolver numa atividade de tamanha complexidade como a política, quem está à frente é realmente bem complicado. E quem quer trabalhar, quem é assíduo e tal. Eu vi um deputado dizendo que o deputado, ele é deputado federal, ele disse assim, o deputado ele trabalha muito e produz pouco. É o dia inteiro com agenda, com reunião, mas não consigo produzir nada. Que ele sozinho não vota nada. Mas vamos lá. É verdade. Vamos lá, doutora. Tem uma pergunta aqui que eu vou encerrar com ela, mas uma outra coisa aqui, rapidamente, para a gente entrar no encerramento. Como que uma mulher, numa situação prática, qual é a barreira da violência doméstica para uma mulher, por exemplo? Ela está numa discussão ali com seu marido e tal, e existem discussões que são comuns, normais de um casamento. Qual é a barreira ali para ela poder dizer, não, aqui eu já estou dentro de uma violência doméstica? Qual é essa barreira e o que ela pode fazer? Essa barreira é algo muito sensível de falarmos sobre isso, porque cada relacionamento é um relacionamento. Existem mulheres que já se sentem extremamente agredidas apenas pelo fato de terem sido xingadas, insultadas, menosprezadas, insultadas com palavras pejorativas. Ali, para algumas mulheres, já é algo violento. Eu me sinto muito ofendida por palavras. Então, palavras me ofendem muito e geram algo ruim dentro do meu psicológico. Então, para mim, Milena, quando eu recebo esse tipo de agressão de quem quer que seja, isso já é um alerta vermelho para mim, para que eu possa me afastar daquele tipo de relação. Eu já percebo que aquela relação, ela não é sadia para que eu mantenha, para que eu cultive. Então, a partir dali, eu já acendo o meu sinal. Se eu tenho filhos, se eu sou esposa e tenho filhos, muitas vezes nós devemos considerar um pouco mais, porque o cotidiano, o dia a dia, acontece o desgaste e os desentendimentos. Não é isso? Tem aquele estado que em relacionamento de marido e mulher não se mete a colher, mas se mete a colher sim, então vamos meter a colher nisso daí. Vamos meter a colher sim. Sim, aí você pode aguentar ali um pouco mais, porque é uma agressão verbal. Agora, a partir do momento que essa agressão verbal
ela começa a ser muito degradante, ela começa a te incomodar psicologicamente ao ponto de você começar a achar que você não vale nada, que você não presta, que você não é digna de ter vida, que você não é digna de se alimentar, que você não é digna de se vestir, que você não é digna de sorrir, que você não é digna de seguir em frente, que você não é digna de trabalhar, de ter alguém que lhe valorize, de receber um elogio, é um alerta vermelho que você tem que interromper ali esta relação. É um ponto. Agora, se esses insultos muitas vezes não te incomodam, porque tem mulheres que não se incomodam, que elas não têm essa sensibilidade, e o sujeito começa com um tapa já, começou com um tapa, pá, daqui a pouco ele dá um chute, então um tapa já é um sinal de que o primeiro tapa já é um alerta vermelho. Na segunda, se ele te der um tapa, ele vai te dar um tapa e ele vai te dar um chute, vai te dar uma cotovelada, vai te dar um empurrão. Minha amiga, se você continuar nessa relação, saiba que ela só vai piorar. Porque a pessoa, quando ela é violenta, pastor Vital, ela é violenta desde sempre. Uma pessoa que é desequilibrada psicologicamente, ela não consegue se conter. Então, se ela não consegue se conter com você, que é a pessoa amada, a pessoa escolhida, a pessoa que vai estar ali, que compartilha uma vida, que passa as tristezas, as felicidades, as barreiras ali, as dificuldades do dia a dia junto, se ele não consegue te respeitar, por que que ele vai ter piedade da sua vida? Ele pode evoluir para um quadro ali mais gravoso e acabar por tirar sua própria vida. Então, Muito sério. né, isso é muito sério. Vamos para a última, doutor? Dá tempo? Dá tempo. Vamos para a última. Daniel Cruz fez uma pergunta aqui que é a seguinte. Acredita que, que tecnologias como IA, inteligência artificial, podem ser integradas às políticas públicas para prevenir abusos, monitorar casos de reincidência ou até mesmo fortalecer o acesso à justiça e proteção para as vítimas? A senhora acredita que a IA... Com certeza, toda tecnologia, todo investimento em tecnologia é importante, tem sido feito, inclusive dentro do Distrito Federal, nós temos conhecimento de mecanismos que têm sido implementados para trazer mais agilidade ao sistema de comunicabilidade das vítimas até os órgãos de segurança pública, para que eles tenham acesso do descumprimento da Lei Maria da Penha. Existe o botão do pânico, que várias mulheres têm acesso, que é um dispositivo que você... É um aplicativo? É um dispositivo assim, que ele é entregue a uma mulher dentro da delegacia que sofreu essa violência. Ele é um botão do pânico que você aperta e significa dizer que você está vivendo um estado ali de choque, de possível agressão, feminicídio, alguma coisa grave. Então, você já tem algumas possibilidades. Também tem essa questão de aplicativos sendo desenvolvidos, sendo implementados. Só que, como eu lhe falei, tudo isso leva tempo, custa dinheiro, tem que ser feito mapeamento por regiões. Então, já tem esses estudos desses aplicativos que estão sendo implementados dentro do Distrito Federal, assim como em vários países que nós temos conhecimento que aconteceu, em vários estados brasileiros está acontecendo essa implementação. Legal. É importante e realmente ajuda, e certamente o Distrito Federal vai também ser pioneiro em algumas coisas dessa natureza, que eu já tenho conhecimento, não posso falar ainda, mas eu tenho conhecimento que vão vir várias inovações aí para proteger as nossas mulheres. Depois a senhora volta e conta mais. Correto, estou aí à disposição. Pessoal, você que gostou dessa entrevista, nós vamos deixar o vídeo dela salvo. Você comenta, compartilha com alguém. Talvez pessoas estão trabalhando agora, não conseguiram assistir nesse momento, mas você pode assistir depois. Faça isso, você vai estar prestando um grande serviço para alguém que possa precisar. Doutora Milena, muito obrigado pela presença da senhora. Foi muito bom, tá? Muito obrigada, pastor Vital, pelo convite. Meus amigos, foi maravilhoso estar com vocês. Posso fazer também meu jabá aqui? Claro, fica à Me vontade. sigam aí nas redes sociais, você que não me conhece ainda e puder estar lá no meu Instagram, conhecendo as nossas atividades, os nossos trabalhos e contribuindo também de alguma forma. Hoje nós temos um grande evento que vai acontecer a partir das 19h30. Vou falar aqui o endereço Claro, rapidamente. fica à vontade. Vai que alguém está ali na região e consegue estar presente. Vai ser um grande prazer. A nossa vice-governadora Celina Leão vai estar presente. É sobre saúde mental, é prevenção e autocuidado nos âmbitos profissional, pessoal e acadêmico. Vai acontecer na faculdade Unidesc Campus, fica na BR 040, quilômetro 16 do Jardim Flamboyant, em Lusiânia. Olha aí. Tá? Sim. Em Lusiânia. Então, Jardim Flamboyant, Lusiânia, na faculdade Unidesc Campus.
tá bom? Vai ter lá essa palestra super importante com a doutora Daniela de Abreu Teixeira. Ela é psicóloga clínica e especializada em saúde mental. Então, para as mulheres que escutaram e precisam entender a importância de cuidar da sua saúde mental, vá lá, é um evento totalmente gratuito, é a partir das 19 horas da noite. Eu tô lá, juntamente com a vice-governadora Celina Leão e com a nossa palestrante, aguardo todos vocês. E o meu Instagram, para quem puder me seguir e acompanhar nossas atividades, é o Milena Câmara DF. Então, siga lá. Milena Câmara DF. Para encerrar, doutora Milena, qual conselho a senhora dá para alguém que está sofrendo algum tipo de violência verbal, física, nesse momento, para aquela câmara, e aí já encerra, e eu encerro com você daqui a pouco. Minha amiga, não abaixe sua cabeça, não se desespere, siga firme, saia desse ciclo de violência, busque ajuda imediatamente. A sua vida importa, você é importante, você é valorizada, você é filha de Deus. Então você merece as melhores oportunidades para a sua vida. Então não deixe esse mal que tem te afligido te abalar e te consumir e ceifar até a sua vida. Então busque ajuda, busque apoio. Vá lá conversar com o seu pastor da sua igreja, se você tiver essa oportunidade. Conte o que você está passando, ele certamente vai poder te orientar também. Converse com alguém da família de confiança sua e saia disso. A vida importa muito, você é valorosa e merece ser feliz. Maravilha, muito obrigado, doutora Milena. E você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. E semana que vem tem mais. Deus abençoe você e até a próxima.